Conhecimento te traz sabedoria. E aí você não tem atitudes insensatas. E aí as suas atitudes não ficam marcadas o tempo todo. E todo mundo falando, meu Deus, quanta insensatez. Você mesma, às vezes, de pensar e falar assim, como eu era tola, como eu era insensata. Porque não adquiriu conhecimento. Ore a Deus. Peça sabedoria. Busque a palavra do Senhor, sabedoria, para aquilo que muitas vezes está faltando. Senhor, não estou entendendo, então me ajuda a entender. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Às vezes o versículo mais simples que você olha lá, tudo é possível para Deus. Todo mundo já ouviu esse versículo? Você pode chegar lá e falar assim, Senhor, me explica com profundidade esse versículo. Ele pode parecer óbvio, mas ele tem uma profundidade. Vá buscar conhecimento. Só os que vão em busca de conhecimento são as pessoas que vão adquirir sabedoria para orientar, direcionar as suas próprias vidas e as vidas das pessoas que elas amam também. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Vamos orar e consagrar esse horário em nome de Jesus. Senhor, mais uma vez na sua presença, quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é um Deus maravilhoso e eu peço a sua ajuda, meu Deus, e o seu entendimento. Meu Deus, o nosso único objetivo em assistir a uma palavra, a um culto, a fazer um culto, é conhecer o Senhor profundamente, cada vez mais. E saber, meu Deus, aonde mais podemos chegar e fazer para alcançar o seu coração. Então nos ajude, meu Deus. Ajude-nos a entender melhor cada palavra, cada direção, cada ensinamento que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, nos dê ouvidos claros ao ouvir. Nos dê uma visão ampla, como a visão do Espírito. Nos dê um coração, meu Deus, pronto a aprender. Em nome de Jesus. Seja conosco, meu Deus, do início ao fim desse trabalho. Nos ajude, nos guie, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Amém. Então, vamos lá. O microfone parece estar muito para cima, mas acho que tá bom. Tá bom? Tá. Então tá bom. Continuando a nossa caminhada em busca da sabedoria. Como eu tenho falado, eu e a Iana temos falado nos programas do Forte e Corajosa, falar de sabedoria é mais fácil do que viver. Falar de sabedoria, qualquer um fala. Se você ensinar o papagaio a falar, ele vai falar sabedoria certinho, melhor que muita gente. Agora, viver a sabedoria é um passo além. É rasgar a sua carne todos os dias. É entrar em conflito consigo mesma. Cada versículo que nós lemos aqui não é para acusar. Nunca se sinta acusada. Ai, olha só, porque o diabo, quem acusa é o diabo. Deus não acusa nada. Mas se sinta privilegiada em poder aprender e a tomar atitudes e a ter atitudes melhores, corretas, até chegar aonde você tem que chegar. Até extrair a essência de Cristo de você. Então, nunca se sinta condenada, acusada, ou alguma forma desse tipo, não. Mas confrontada, que é o que nós temos falado, que é muito diferente. O confronto é muito diferente de um desabafo. Quero desabafar, quero falar tudo que eu sinto agora por você. Não, o confronto muitas vezes é necessário. Sabe por quê? Porque todas as vezes em que nós, não só na palavra, mas quando nós vivemos alguma coisa que nos incomoda e nos deixa agitadas internamente, se a gente não falar, se não confrontar aquilo no momento certo, no tempo certo, da forma certa e com as palavras certas, o corpo fala. O corpo vai falar, de alguma forma. É por isso que nós temos que saber o tempo certo das coisas.
Porque as pessoas que mais têm problemas internos e emocionais, sendo eles depressão, ansiedade, o corpo dando sinais que as coisas não estão bem, cabelo caindo, mal-estar no estômago, comida que não digere, não está digerindo, está ruim, aquilo tá ficando ali colado no estômago. Às vezes tem pessoas que saem feridas no corpo, estouram feridas, feridas no rosto. Tem diversos tipos de forma do corpo falar. E essas pessoas, a grande maioria, é porque não estão sabendo o tempo certo, as palavras certas, não estão indo em busca de discernimento para entender tudo aquilo. Se você não entender quais são esses tipos de sentimentos que nós temos dentro, as suas reações serão erradas. Quando você não sabe o que você está sentindo, você só sabe que está sentindo, mas você não sabe dizer o que é. Tem algo aí. Você não sabe dizer se é tristeza, se é dor, se é preocupação, se é angústia. Você não sabe diferenciar esses sintomas que você está tendo dentro de você. E se você não buscar a orientação da palavra e do Senhor, a orientação de alguém que possa sentar com você e trazer clareza para você, muitas vezes, que você não está conseguindo adquirir sozinha, porque há um momento, sim, de você ir em busca de uma liderança, de alguém que seja um bom exemplo para você. Cuidado com quem você está ouvindo. Você vai dar nomes errados para esses sentimentos e ter reações erradas por causa deles. E não é justificável algumas reações por causa dos sentimentos que você está sentindo dentro de você. Por isso a gente precisa ir em busca de entender o que é isso. Então, Provérbios 13, 16, diz assim, ó: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Que é exatamente como eu comecei falando para você. Toda pessoa prudente... Aqui eu tenho na Viva já? O homem de bom senso sempre age com sabedoria, mas o tolo expõe a sua falta de compreensão da vida. Como eu comecei falando então. Toda pessoa que tem conhecimento, e conhecimento você adquire estudando, indo em busca dele. Você vai em busca de conhecimento, você vai em busca de entender a palavra. Você faz como os discípulos, que quando Jesus está lá ensinando aquela multidão em parábolas, pelo menos 85% daquela multidão não tinha entendido nada do que ele tinha falado. Até porque, até hoje, com toda a tecnologia e estudo que nós temos dificuldade de entender a palavra. Imagina naquela época, que as pessoas não tinham tanto conhecimento, tanto estudo, tanta tecnologia. Eles não tinham esse chat GPT aí que você só coloca lá o que o fulano quis dizer com isso. Te dá uma explicação pronta, ali, vaga, mas está ali, você já vai conseguir ter um entendimento. Aquele povo não entendia, 85% daquelas pessoas eu posso dizer que não entendiam, ou vou subir para 90%. Mas também não iam em busca de Jesus para ir lá e falar assim, eu não entendi. O senhor pode me explicar mais como os discípulos? O que o senhor quis dizer com aquilo lá? Você precisa ir em busca de conhecimento, e o conhecimento, nós temos que buscá-lo mesmo, ter interesse de saber. Quantas vezes uma palavra sai do altar, e às vezes não só a palavra bíblica, mas a expressão no português, você não entende. E agora? Se você hoje for assistir, por exemplo, se você não fala inglês e for assistir uma pregação em inglês, você não vai entender. Se você fala um pouco de inglês e for assistir uma pregação em inglês, você vai entender mais ou menos. Você não vai entender completamente aquilo. Como que pode mudar a sua vida uma palavra que você não tem entendido completamente ou que você não entendeu nada? A primeira vez que eu vim para os Estados Unidos, eu fui num lugar e eu vi uma ministração que era completamente em inglês.
só sabia o louvor. O louvor eu sabia porque eu vi o ritmo e sabia que a gente já tinha cantado na igreja. Mas o que ele falou ali especificamente, eu deduzi algumas coisas, mas não entendi. Como que aquela palavra pode mudar a minha vida se eu não compreendi? E se eu também não vou em busca de compreender? Porque uma coisa é você não entender, chegar na sua casa, pegar a Bíblia e falar assim, eu vou entender. Custe o que custar, eu vou entender, vai entrar. Outra coisa é você falar assim, não entendi. Se o Espírito Santo quisesse falar comigo, tinha falado de outra forma, então não sei o que. Você fala, sim, ele fala uma hora de uma forma, outra hora de outra. Sim, é verdade, mas nem sempre vai ser dessa forma. Às vezes o próprio Deus está impulsionando você a ir em busca de conhecimento. Conhecimento da palavra, porque é aí que você vai ter as atitudes certas, porque você tem conhecimento. O conhecimento abre portas. Eu já conheci pessoas conheci uma pessoa, na verdade, que não sabia ler, mas ela falou para mim que quando ela queria falar com Deus, ela abraçava a Bíblia. E ela ouviu o Espírito Santo falar. É a forma como ela encontrou ali. Existem formas do Senhor falar. Mas você que sabe ler, sabe escrever, tem uma Bíblia, porque eu acredito que você tem uma Bíblia, porque se você não tem uma Bíblia, já é um erro grave, mas muito grave. Eu tenho a Bíblia no celular, mas eu não troco a minha Bíblia física. Por quê? Porque ali é o Senhor, é o próprio Deus ali. Tem cheiro de Deus. Então, se você que não tem dificuldade nenhuma, só a única dificuldade é talvez preguiça, acomodação, apostasia, uma prostração e falta de vontade, porque todos nós temos disponíveis a graça e o conhecimento. Então, toda pessoa que tem o conhecimento, ela vai agir com base no conhecimento que ela tem. É por isso que ela não grita mais. É por isso que ela não xinga mais. É por isso que quando ela está no trânsito, ela vê alguém fazendo gestos obscenos, xingando e falando palavrão, para ela aquilo já não faz mais sentido. Ela olha aquilo e fala, gente, mas é muito feio. E às vezes há 3 meses, você fazia isso também. Você gritava, você xingava, você quebrava as coisas. Agora você adquiriu conhecimento e agora você age com o conhecimento que você adquiriu. Então você não age mais assim. Agora, se ainda há reações que são consideradas antigas na sua vida, significa que você ainda não foi em busca de conhecimento. Todas as vezes em que eu tenho uma reação minha que é antiga e que eu sei que é antiga e que ela não podia estar ali, mas ela está, eu vou a Deus e vou em busca. Eu quero saber, eu quero entender, então eu abro a Bíblia, eu leio a palavra. Não falou de um jeito, então eu ouço um programa, então eu ouço um culto. Teve dias de eu ouvir 3, 4, 5 cultos, passar o dia inteiro com fone de ouvido ali assim, vai entrar, tem que entrar, tem que entrar. Eu tenho que entender, para eu saber o porquê que eu estou trazendo aquilo de novo, porque o tolo expõe a sua insensatez. Não é só aquele que fala tudo errado, que não entendeu nada da palavra. Ele não entendeu nada e ele finge que entendeu. Não, ele expõe a sua insensatez com atitudes. Você nunca foi num lugar, você viu uma pessoa agir de uma forma insensata, impensada, sem equilíbrio, sem coerência, que você olhou para ela e falou assim, meu Deus, você tem até uma misericórdia. Você fala, que é isso? Deve ser muito ruim o dia dela deve ter sido muito ruim, ou a vida dela deve estar muito ruim, porque ela expõe a insensatez dela numa grosseria, num jeito de agir, numa forma de tratar um cliente. Aí a gente puxa para a nossa vida. As nossas atitudes e a nossa insensatez pode estar sendo exposta com atitudes velhas, antigas, que não podiam mais. Por isso que quando eu mesma
Eu que sempre fui uma mulher de gritar, e eu gritava para tentar ser ouvida. A pessoa que mais grita para ser ouvida é a que menos é escutada. Pode ter certeza. Se você está gritando para alguém te ouvir, saiba que ninguém está te ouvindo. Tudo que você está fazendo é em vão, é vergonhoso, e você vai olhar para aquilo e vai se arrepender. Eu sempre fui de gritar, porque eu queria ser ouvida, e bater coisa, e fazer não sei o que lá, e quebrar não sei o que. Tudo para chamar a atenção. Nada mais era do que expor toda a minha tolice e insensatez. E eu achava que fazendo aquilo, eu estava expondo a minha insatisfação. Viu? Se eu gritar, eu vou mostrar que eu estou infeliz. E estou insatisfeita. E se eu bater portas, estou dizendo que estou insatisfeita. Não, eu estava dizendo que eu era tola e que eu não tinha conhecimento nenhum do Espírito Santo. E que o Espírito Santo não pode atuar numa pessoa que tem esse tipo de atitude. Depois que eu conheci o Senhor de verdade, eu aprendi que o silêncio fala mais do que muita gente que grita. O silêncio, aqueles dias de silêncio, eu não estou dizendo que é aquele silêncio emburrado, não. Estou dizendo que aqueles dias de silêncio, às vezes quando eu estou com dúvida e preciso de alguma coisa, às vezes o Murilo chega para mim e fala assim, fala para mim, o que foi? O que aconteceu? Eu não quero falar. Não, mas fala, ele fica, fala, o que aconteceu? Eu quero saber e tal. Eu não quero falar. É melhor eu não falar. Porque se eu falar, eu vou falar coisa errada. Eu, às vezes, estou num nível que eu posso chorar quando eu estou falando. Aí pronto. E quando você chora, aí você já começa a virar... Ih, não gosto. Não gosto. Não gosto de chorar quando eu estou falando, porque aí vai virando uma lambrequeira. Não gosto. Então, assim, não quero falar. Pronto. Até você adquirir o conhecimento e poder falar daquilo claramente, quando for o momento certo. Pronto. Aí você pode ir para uma situação que você tem que ter um confronto com alguém, tem que falar com alguém, experimenta. Você ir falar com alguém que fez alguma coisa e que te irritou profundamente, que te chateou profundamente, enfim, vai falar com aquela pessoa no mesmo instante que você está sentindo tudo aquilo. Se não corre o risco de você agredir ela. Se não corre o risco de você, assim, de sair, uma sendo segurada de um lado, a outra sendo segurada do outro. Agora experimenta, dar tempo ao tempo, buscar conhecimento, entender tudo aquilo e ir disposta a findar aquela situação com sabedoria, para você ver só. Você pode criar situações ali que você quebra barreiras de muitos anos, ou, inclusive, você pode deixar a outra pessoa sem nenhum tipo de argumento contra você. Porque você vai falar numa sensatez que ela não vai ter resposta. Provérbios é tão atual. Eu estudando Provérbios, você sabe que eu fiquei pensando esses dias, de novo, já tinha pensado, mas agora de uma forma muito mais intensa. Meu Deus, este conhecimento aqui de Provérbios, principalmente a Bíblia toda, mas Provérbios, é um negócio que chega a ser chocante. Porque ali você não tinha todos esses cursos e essas faculdades e tudo para explicar algumas coisas que são tão atuais. Como? Só pode ter vindo do Espírito Santo. Então, adquiriu conhecimento. Toda pessoa que adquire conhecimento, ela é prudente. Ela não vai colocar em risco coisas que são importantes. A pessoa que não tem conhecimento, ela joga fora coisas importantíssimas só por um momento de insensatez e de tolice. Pronto, é aquilo. Todo prudente, ainda que aquela situação o incomode muito, ele vai saber dosar. Isso aqui é muito importante para mim, para eu colocar tudo isso aqui a perder. Agora, a tola, a insensata, sem conhecimento, ela joga fora a família dela assim, ó, por nada. Em qualquer bobagemzinha, por uma briga que ela nem lembra o motivo,
Ela fala, vou divorciar, vou embora, não quero mais saber de você, vou largar tudo, você não serve para nada, eu não gosto de você, eu não sei porque eu te conheci, eu nem queria ter filhos, eu não gosto dessa casa, eu não queria morar aqui, esse emprego? Quem disse que eu queria trabalhar aqui? Enfim, é muita coisa. Você vê uma pessoa insensata quando ela joga fora coisas que são importantíssimas e que muita gente daria o mundo para ter o que ela tem. Agora, o prudente, ele vai dosar. A bispa, toda vez que ela vivia uma situação, às vezes na igreja, como são muitas igrejas, às vezes vivia situações e tinha que resolver, alguns de nós, dependendo da situação, a gente falava para ela, né? Não, bispo, não, a senhora não precisa disso. Não, faz assim, ou fala desse jeito e tal, não sei o quê, né? E ela, prudente, com conhecimento, dizia assim, ó, eu sou a mãe da criança. Se eu sou a mãe da criança, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer para que essa criança fique bem e saudável. E flua, e progrida. Não é porque você está naquele momento que você vai olhar e falar assim, pode cortar a criança no meio, não estou nem aí, metade meu, metade dela. Não, não, eu sou a mãe, prefiro que ele fique vivo e saudável com outra do que comigo. É isso, conhecimento. Provérbios 12, 6. As palavras dos ímpios são emboscadas mortais, mas quando os justos falam, há livramento. As palavras dos perversos são armadilhas mortais, mas as palavras dos justos salvam vidas. Está aqui, quem que você está ouvindo? Quem é o seu conselheiro de Instagram que está te direcionando sua vida, direcionando o seu casamento? Às vezes, você está contratando pessoas para falar com você, direcionar você, que não sabem direcionar a própria vida. Se você for um pouquinho mais fundo, você vai ver que aquela pessoa não sabe assim dar um passo sozinha. E ela direciona outras. Quem é que você está ouvindo? O ímpio pode aparecer ali, ó, pode ter a audiência toda voltada para ele. Ele pode estar no horário nobre da televisão e falar com português impecável, de uma forma bem concisa, impecável, tudo errado. Ele pode estar falando com um português certo, mas as direções são erradas e para o mal. E se essa grande maioria não fizer como os discípulos, ouvir aquilo e pensar assim, isso não, peraí, isso não, quero entender isso aqui direito. Ela vai na onda. E ela repete o discurso que aquela pessoa falou. Escuta, quantas vezes você já viu pessoas sendo pegas de surpresa na rua e sendo perguntadas sobre o governo, por exemplo? Diga para mim, por que você votou em tal pessoa e o que essa pessoa fez para estar no governo e o porquê você votou nela? A pessoa olha para você e fala, eu não sei não. Eu não vou lembrar, não estou muito ligado em política. Então, por que você votou no fulano? Porque ele é muito bom. Mas por que ele é muito bom? O que foi que ele fez que ele é muito bom? A pessoa não sabe dizer. Influenciável. Esses últimos dias que nós vimos acontecer várias coisas no Brasil, eu vi que houve um pronunciamento num horário nobre ali, falando com português, olha, mas de uma forma que consegue encaminhar e manipular as pessoas que não vão em busca de entender o que realmente aconteceu. Se você não for em busca do conhecimento do Espírito Santo, você pode ser levado e manipulado. Eu, no meu casamento, já fui manipulada por um vídeo no Dia dos Namorados. De eu olhar um vídeo no Dia dos Namorados, achar lindo, ficar emocionada de ver aquilo e ficar com raiva do Murilo. Queria que ele tivesse feito isso comigo. Queria que fosse assim comigo.
e tal, não sei o quê, daquele relacionamento, depois que eu achei muito bonito aquele vídeo, não durar nem 6 meses. E eu lá, emocionada, com aquela demonstração de amor e tal. Manipulável. Você pode estar num dia ótimo, ouvir uma música do ímpio, que parece até interessante. Tem uma música que é até em inglês, inclusive, que as pessoas postam nos seus vídeos e colocam não sei o que lá, e se você, achando que é de crente. E não é de cristão. Ela tem uma melodia que te dá umas reações, uns impulsos, mas de crente ela não tem nada. Não, porque manipuláveis, pessoas que são manipuláveis, que é o que a palavra está dizendo. As palavras dos ímpios é uma emboscada. Porque o ímpio pode dizer para você, faz assim, chega ali, age assim, ou age dessa forma. Porém, elas são mortais. É uma emboscada para você. Quantas vezes nós já ouvimos coisas, pessoas que pareciam que elas tinham alguma coisa para agregar, que elas só estavam conduzindo ou falando aquilo que a grande maioria quer ouvir. Cuidado, porque quando o justo fala, tem livramento. Se as pessoas dessem ouvidos a justos que estão diante de uma multidão, muitas vezes colocando ali, se colocando em situações de risco, né? Ou se colocando ali, falando, vou falar, independente do que as pessoas achem ou não, se as pessoas levassem em consideração descredibilidade ao justo, muita coisa que tem acontecido, coisas que estão acontecendo, não estariam da forma como está. Por isso nós temos que buscar. Quando o justo fala livramento. Às vezes, o conselho que você está tentando tirar com a sua vizinha não é conselho de justo. Às vezes, você está ligando para a sua irmã, para o seu tio, para alguém da sua família, e falando de coisas que aquela pessoa não é justa para falar. Ela não sabe, não vai saber te direcionar. Às vezes você vai desabafar com alguém que pode até estar debaixo do mesmo teto que o seu, mas não tem o conhecimento e a sabedoria que às vezes um líder tem, um pastor tem, alguém que está ali caminhando do mesmo lado, que já tem adquirido um entendimento maior, tem. E está tirando conselhos, às vezes, para a vida. Coisas importantíssimas de gente que não sabe cuidar da própria vida. Veja aonde você tem colocado a sua atenção, aonde você tem dado credibilidade. Provérbios 12:1 diz, todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. Falando de conhecimento de novo. Todo o que ama ser disciplinado, corrigido, deixa eu ver, conhecimento. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o tolo odeia a repreensão. Ok. Então, quem ama ser disciplinado, corrigido, ensinado, direcionado, ama o conhecimento. Todo mundo que ama a disciplina, ama o conhecimento, sabe por quê? Porque quando ele é disciplinado, ele vai em busca de entender o que foi então que ele fez, aonde foi que ele errou e o que ele pode fazer de melhor para aprender. Agora, aquele que odeia ser corrigido é tolo, tá só para falar. Você vai saber quando uma pessoa ela entendeu qual é o caminho, ela está dando ouvidos à voz do justo. Quando ela é disciplinada e ao invés dela questionar o porquê que ela está sendo corrigida, o porquê ela está sendo disciplinada, o porquê daquilo, ela vai em busca de conhecimento, ela vai em busca de entender então. Quais foram os passos errados, o que ela pode fazer então para melhorar, como é que ela pode conduzir a casa dela, a família dela, os filhos dela. Você quer saber quando tem uma mulher tola numa casa? Fala para ela, a tia da escolinha, chama ela lá. Chama a tia da escolinha e fala assim, seu filho agiu dessa forma hoje na escolinha e tal, tal, tal. E essa professora, essa mãe se vira contra a professora. Você sabe, não tem conhecimento. Quer saber quando tem uma mulher tola na casa dela? Ela não disciplina os próprios filhos. Ela incomoda os próprios filhos.
Porque a criança clama por disciplina, ela está chamando, ela está clamando para ser corrigida e disciplinada. E disciplinada é você ir lá, você mostrar para ela o que ela errou, muitas vezes botar sentadinho um pouco para pensar, vai pensar. Você está disciplinando ela, você está conduzindo ela para o caminho certo, para o lugar certo. Esse é o caminho que ela tem que percorrer. Quer ver uma mulher tola? Ela não corrige os próprios filhos. Aquela criança está pintando e bordando e ela está lá, tola. Porque aí quando aquela criança é corrigida por qualquer outra pessoa, ela não está acostumada a viver aquilo. Aí ela vai se virar contra aquela pessoa. Aí vem a mãe que também não gosta daquilo. Enfim, é um ciclo sem fim, não acaba nunca. Provérbios 11, 22 diz: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Eu, quando dei aula para as crianças sobre esse provérbio aqui, eu ainda dei um desenho de um porquinho para eles. E mandei eles colocarem umas joias no porquinho lá. E falei, tá bonito? E eles acharam engraçadinho, mas eles falaram que não estava bonito, né? Falei, porque não é para estar no porco. É para estar na gente. Isso aqui é coisa de humano usar, não de porco usar. É por isso. Quer um ensinamento mais claro que esse para uma criança? É assim. Mas para nós também. Agora, a mulher, ela pode ser bonita. Tá de ouro da cabeça aos pés. Bonita, postura, alta, corpo malhado, né? Cabelo tratado, hidratado, tá na moda com isso. Tá... Meu Deus, ela pode ser um espetáculo. Ela pode entrar assim que todo mundo olha, inclusive as mulheres, para elogiar. Fala, nossa, essa aqui é bonita. Se ela for indiscreta, se ela for uma pessoa completamente sem filtro, ela vai incomodar aonde ela estiver. Porque ela não sabe ser uma pessoa mais discreta mesmo. Discreta é a palavra. Isso. Ela não tem discrição. Se ela quiser falar, ela fala e grita para todo mundo ouvir. Se ela tiver que dar exemplos, ela dá exemplos torpes que você escuta e você fala, meu Deus, não precisava disso. Ela sai de uma forma que ela não precisava sair. Ela age de um jeito que ela não precisava agir. Ela aparece de um jeito que ela não precisava aparecer. É isso. Ela pode estar de ouro da cabeça aos pés. Se ela não tiver conhecimento e boas palavras, você não pode dar credibilidade para uma pessoa daquele jeito. Ela, até as expressões dela, até o jeito que ela fala, é um jeito... O que é isso? Olha o jeito que ela está falando. É por isso que a gente tem que ter discernimento para entender as coisas e prestar atenção nas coisas. Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Meu Deus, se tem um versículo que vai mudar a sua vida... é esse aqui. A pessoa generosa terá sempre mais e mais. Ela receberá de volta todo o bem que fez aos outros. Esse versículo pode mudar a sua vida num nível, de um jeito que, se você levar ele a sério, o generoso prospera. Toda pessoa que dá alívio recebe alívio. Toda pessoa que tenta facilitar a vida de alguém, alguém vai facilitar a vida dela. Toda pessoa que planta o bem na vida de alguém, uma hora vai receber aquilo como uma colheita de bem. Todo generoso, ele vai receber mais e mais. Por isso que eu falo, às vezes eu falo para as professoras na escolinha, eu falo para algumas mulheres e digo assim, o que você plantar na vida dessas crianças que não são seus filhos, você vai receber em forma de favor na vida dos seus. Todas as vezes em que eu abençoei a vida de crianças que não eram minhas filhas, eu recebia em forma de bênção na vida das minhas filhas. Porém, todas as vezes em que eu olhei de uma forma que eu não deveria ter olhado para algumas crianças, eu também recebi na forma das minhas. Da mesma forma nas minhas. Toda pessoa que alivia a vida de alguém, ela olha aquilo, ela sabe que ela pode ajudar e ela dá um alívio.
ela recebe mais e mais. Agora, aquela pessoa que joga peso em outra pessoa, que quando ela vai falar, ela fala de um jeito mais pesado de alguns, ela poderia ajudar, ela poderia fazer de uma forma melhor ali, mas ela prefere pesar mesmo, vai receber peso. Toda pessoa que é misericordiosa, ela colhe misericórdia. Eu falo isso para as meninas muito em casa. Todas as vezes que eu falo, guarda um negócio. Aí vai lá, a da mesa é clássica, tira a mesa. Ela levanta e tira o próprio prato. Não, tirar a mesa, tirar a mesa. Você tem que tirar o... Ah, mas é o prato da Ana. A Ana que tinha que ter pego o prato dela. Querida, ó, toda pessoa que é misericordiosa vai colher misericórdia. O generoso prospera. Ah, mas eu vou fazer, não fui eu que deixei esse brinquedo aqui, não fui eu que deixei jogado aqui. Pega essa bênção para você, a gente fala, pega a bênção para você. Também peguei sua bênção, ela fala, pronto, é assim que a gente tem que viver. Peguei sua bênção agora é minha, não é sua mais. Toda vez que você olha para alguma coisa e você pensa, eu não vou fazer, não é minha obrigação, no trabalho então, em setores então, meu Deus do céu. Em setores, se você chega e olha alguma coisa e fala assim, eu não vou fazer, sou obrigada a fazer isso aqui. Não vou fazer, porque fulano é muito folgado, porque isso, por aquilo. Mas você olha, e você sabe que naquela situação, fulano não foi folgado ou desorganizado, mas às vezes foi fazer alguma coisa, enfim, você planta misericórdia na vida do fulano, você vai colher misericórdia na sua. Agora, toda vez que você ver uma pessoa pesada, oprimida, está todo mundo ali em cima dela, falando dela e tal, não sei o quê, ela não é misericordiosa, ela não é generosa. Toda pessoa que não é generosa não consegue colher generosidade. E se engana quem acha que generosidade é só dinheiro, é só financeiro. Toda pessoa que não é generosa por onde ela passa, você pode abençoar a vida de alguém? Abençoa. Você pode abençoar a igreja? Abençoa. Para com isso. Ai, não vou fazer porque estão se aproveitando de mim. É você que está ganhando. Não é quem está à sua volta que está ganhando. Eu não vou fazer para ele, para o seu marido, então, meu Deus do céu. Eu não vou pegar isso aqui, não. Eu não quero saber disso, não vou pegar isso. Eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu quero pesar mesmo. É aquela, né? Às vezes, eu também já fiz isso, eu sei como é que é. Eu tenho um combinado com o Murilo tira o lixo para mim e eu, né, faço todas as outras coisas. Já fiz de não tirar o lixo e estar no trabalho e eu ligar para ele. Você não tirou o lixo. O que ele podia fazer? Dirigir até em casa e tirar o lixo? Não. Mas eu queria só pesar um pouco, sabe? Só dizer, eu vi, olha aqui. Quando eu podia ter aliviado. Eu posso aliviar? Posso. Eu quero aliviar? Não. Mas eu vou fazer por quê? Ah, porque o generoso prospera. Eu vou fazer por causa da Bíblia. Você vai fazer algumas coisas que muitas vezes você nem quer fazer. Eu posso fazer isso? Eu posso. Eu quero fazer isso? Eu não quero. Mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu amo a Deus e eu quero adquirir conhecimento e eu quero ser uma pessoa inteligente. E é isso. É isso que eu quero. Muitas vezes, não é o porquê daquilo. Na verdade, não é desculpa, é o contrário. Muitas vezes, não é o querer, é o porquê. Vamos lá, eu quero perdoar o fulano? Não quero. Então, eu vou perdoar por quê? Porque eu amo a Deus, eu quero ser perdoado. Eu quero falar com o fulano com calma? Eu não quero, não. Mas eu vou falar com calma com ele, por quê? Porque eu quero que, quando eu tiver um erro, também falem com calma comigo. Eu quero fazer isso aqui, comprar um presente para tal pessoa, ligar para tal pessoa, estar sentada na mesma mesa que tal pessoa. Eu quero. Não. E por que eu vou fazer? Porque eu quero ir para o céu e sentar à mesa com todo mundo lá. Eu não quero ter uma mesa reservada para mim.
Ai, Senhor, quando eu for para o céu, tem que ter uma mesa separada, porque eu não sento com a fulana, eu não sento com aquele ali, falso. Eu não sento com a outra, não gosto do jeito que ela ri. Eu não vou sentar na mesa com aquela ali também, porque o que ela fala, o tom de voz dela me incomoda. Vai ter que ter uma mesa separada para você. Não é assim que as coisas funcionam. Não é dessa forma. Ah, quando chegar no céu, então a gente vai esquecer de tudo e aí a gente vê. Não é bem assim, não. Não é dessa forma. Para você chegar lá, você vai ter que perdoar aqui. Você vai ter que ter atitudes intencionais aqui. E isso é muito importante, principalmente no seu casamento. Muitas coisas você vai fazer não porque você quer, mas porque você quer agradar a Deus, porque você quer ser salva, porque você quer que as bênçãos do Senhor sejam derramadas na sua vida. Então, eu vou fazer. Tá bom, Senhor, eu faço, não tem problema. É isso. Toda pessoa que planta alívio na vida de alguém, ela recebe alívio. Toda pessoa que planta alívio em algum lugar, ela recebe alívio. Tem gente que só suga, só suga, só suga. Suga a igreja, suga os pastores, suga o ambiente de trabalho, suga os familiares, suga todo mundo. E ela quer alívio. Ela quer paz, ela quer tranquilidade, ela quer receber aquilo numa porção dobrada. Toda pessoa que você vê dessa forma, assim, nunca vai ter paz, nunca vai ser feliz, vai estar sempre frustrada por causa disso. Só suga. Ela poderia dar, ela não dá. E dar está muito longe de ser só financeiro. Você pode dar tempo, talento, presença, ajuda, favor. Há tantas coisas a serem feitas, há tantas obras poderosas para serem feitas, e tem muita gente que está dispensando algumas obras achando que elas são menores. Eu falei num culto, eu nem lembro qual culto eu falei de uma mulher na Taquari que ela, por ela mesma, ela passava distribuindo lencinho. Para as mulheres que ficavam emocionadas, homens também, mas mais mulheres ficavam emocionadas e queriam secar suas lágrimas e tal. E aquilo, você olhando aquilo, você pensa assim, vai ficar andando, dando lencinho, né? Muitas vezes ela fez obras maiores que muita gente estava pregando, que muita gente que estava cantando em diversos lugares, muita gente que estava atuando lá fora, na escolinha, fazendo obras sociais. Aquilo é o quê? É o servir. É olhar e falar, vou fazer. Por quê? Porque eu quero servir a Deus, eu quero achar algo que seja, eu quero ser útil para Deus. Qual é a minha utilidade para Deus? Se muitas vezes você olha e fala, não sei cantar, não sei pregar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Deus pode te dar talentos incríveis, porque o próprio Espírito Santo deixou e deu talentos especiais para Bezalel. Isso é bíblico. Deus pode te dar talentos assim, meu Deus do céu, que você nunca viveu. Porém, você olha e fala assim, não quero isso. Deus vai me usar da forma que o Senhor quiser me usar. Isso é a palavra, isso é a beleza da Bíblia. Deus torna grande e forte qualquer pessoa. Provérbios 11, 29 diz, quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. Pronto. Quem se revolta contra seus pais e perturba sua família ficará sem qualquer herança. O tolo acabará sendo servo do sábio. Você perturba sua casa? Perturba sua família? Você não deixa aquele homem dormir quando você está nervosa? Não vai dormir também vai me ouvir. Meu Deus, eu acho que toda mulher fez isso, será? Eu espero que não. Numa briga, fala, vai dormir, porque o homem vai dormir rápido. O Murilo nunca vi. Deu 3 minutos, ele já começa a roncar. Deitou, apagou. Apertou um botão, apagou. Ele não procura uma posição assim, não. Deitou, dormiu, acabou. E às vezes eu brigava com ele à noite e eu ficava inconformada, indignada. Como que eu estava ali triste, chorando, magoada, e ele deitava e dormia em 3 minutos? Não é possível isso. Aí o que a mulher sábia vai fazer? Perturbar. Sabe não, tola.
Ela perturba, ela acende a luz, ela cutuca ele, ela chora. Você não vai me ouvir? Você não vai me escutar? E ele dorme, e ela vai cutucar ele lá. Você não vai me escutar, não? E acende a luz, e pega o travesseiro, e faz não sei o que lá. Meu Deus, esse homem, para ele assim, não ter uma atitude mais firme, né, que ele teria com outro homem, por exemplo, ele tem que ter muito equilíbrio emocional. Você perturba a sua família? Você está nervosa num dia e ninguém te ouviu? Você sai batendo o aspirador, aspirando o pé dos outros. Ninguém me ajuda. E vai lá e aspira o pé, e varre o pé das pessoas, entendeu? E a pessoa está comendo, você tira o prato e tira a caneca, e mexe ali, e mexe daqui, e tal, e vai lavar louça, e lava a louça, jogando vasilha, batendo vasilha, e fazendo não sei o que lá, tá tudo bem? Tá, e estende roupa, parecendo assim que você está matando alguém. Se aquela sua peça de roupa tivesse vida, coitada, ela estava pedindo arrego, me ajuda, e você bate aquela peça, e bate, que ela não rasgou por uma misericórdia, e bate peça, e bate porta, e faz não sei o que lá, e sai falando sozinha. Você está vendo o insensato? Essa atitude do insensato. E sai falando sozinha, porque também vocês vão valorizar quando eu morrer, porque eu vou embora, eu vou largar todo mundo, eu quero ver se eu deixar de cozinhar, aí ninguém vai comer, também não vou passar para ninguém, também não vou lavar roupa de ninguém, vão para a escola fedido, vão trabalhar fedido. Uma pessoa que tem coerência, que pode direcionar, dar conselhos, tem esse tipo de comportamento. Você olha uma pessoa com esse comportamento e fala, essa daqui ó, que eu quero, para aconselhar a minha vida. Ela que eu quero que me dê conselhos para ter uma boa casa. Pois bem, está aqui seu provérbio. Ó. Quem causa problemas à sua família herdará somente o vento. Só vento. Você vai lá na sua conta bancária e fala assim, o que eu tenho para receber? Nada. Inclusive está com saldo negativo. Vai precisar compensar. Ali, qualquer coisa que cair aqui vai comer, igual o banco. Nada. Não tem nada para receber. Toda pessoa que age dessa forma, sabe o que ele vai fazer? Ele vai ser obrigado a trabalhar para quem teve mais interesse que ele e se tornou sábio. Ele vai ter que servir, inclusive, aquele que ele se incomoda. Ele vai ter que olhar e falar assim, vou ser obrigado a me submeter a quem eu não me incomodo. Sabe por quê? Porque eu não adquiri conhecimento, eu não quis sabedoria, agora eu sou obrigado a ficar por aqui. Não tem sensatez. Não tem sensatez nenhuma. Na outra versão, na Viva, diz quem causa problemas aos seus pais, não é? Quem se revolta contra seus pais e perturba a sua família. Você está com raiva da sua mãe, do seu pai? Está na hora de perdoar. Está na hora de seguir em frente. E não significa que você tem que ficar ligando toda semana, mandando emoji de coração, ou fazendo qualquer coisa. Significa que você tem que perdoar, ajudar, estar ali num momento de necessidade, então, precisa de ajuda, vou ajudar, se colocar à disposição, falar quando precisa, aconselhar quando precisa, porque às vezes nós vamos aconselhar os nossos pais. Está revoltado? Sua colheita será só vento. Todo aquele que perturba a sua família, que dá 6 horas da manhã no sábado, e bota a música lá no alto e sai aspirando no quarto e acendendo luz, porque está nervosa, sabe o que é isso? Uma pessoa que quer perturbar. Ela quer falar por forma de atitudes e fala só insensatez. Se ela tivesse ficado quieta, tido sabedoria, conquistado algumas coisas de uma forma mais inteligente, é tão melhor. Você vai ter colheita, uma boa colheita. Provérbios 27, 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Deixa eu ver, essa é da Almeida, né? Eu tenho aqui também na NVI. Quem está satisfeito, despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. E tem na Viva? Para quem está de barriga cheia, o mel mais doce não tem valor. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. É por isso que as pessoas, hoje em dia, elas não querem mais sentar num culto e ouvir uma palavra com muito conhecimento, com muito conteúdo. Elas estão fartas. A bispa fala isso sempre, as pessoas estão gordas de palavra. Elas têm palavra assim, meu Deus, para
tudo. Pode colocar lá tudo que você tiver dúvida, coloque lá que vai aparecer para você. Palavra é o que não falta, livro é o que não falta, mas para todo mundo que está de barriga cheia, até o mel mais doce é amargo. Ai, vou ter que ir para a igreja, ouvir mais uma palavra. Barriga cheia. Isso aí é barriga cheia. Só que a pessoa que está sempre buscando mais de Deus e mais de Deus, ela está sem faminta. Ela tem fome. Tem dias que eu venho para a igreja e que eu venho falando, pensando assim no carro, né? Eu só quero ir para a igreja. Sabe? Eu quero ir para a igreja. Fazer o quê? Nem que eu sente, fique só sentada ali na minha cadeira, ali, ó, quieta. Eu só quero ir para a igreja. Esse ambiente muda tudo. O ambiente do templo muda tudo. Ele te traz entendimento, conhecimento, sabedoria, calma, tranquilidade. Meu Deus, traz tudo. Num ambiente só. É aquela coisa, eu só preciso ir para a igreja. Eu só quero ir para a igreja. Fazer o quê? Recuperar as energias. Eu preciso recarregar. Pronto, porque aí você tem como seguir normalmente. É isso. A pessoa está sem faminta. Ela está sempre querendo mais. Ela está sempre com fome de Deus. Porque ela busca Deus. Quanto mais você busca Deus, mais fome você tem dele. Quanto mais você busca Deus, mais vontade você tem de entender sobre Ele. Quanto mais você lê, mais vontade de ler e entender você tem dele. E assim, muito mais. Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos do que aborrece são enganosos. Viva! Melhor é o castigo de quem nos ama de verdade do que os beijos dados por um falso amigo. Ah lá. É melhor você ser uma mãe que muitas vezes está lá e é mais firme, mais dura, porque você ama demais aquela criatura, para ver ela ser mandada para o inferno a passos largos e ser mandada para o inferno, às vezes, pela sua própria atitude. Do que você ir lá, beijar, abraçar e falar, é sono, é fome, tadinho, está cansado. Ah, é por isso. Não, ele está mal criado. Não, ele está desrespeitoso, ele está passando do limite. Não é isso, não. Melhor é uma pessoa que ela olha, às vezes, com firmeza. Aquelas mães, nós fizemos o Começando pela Mesa, e nós ouvimos histórias, eu ouvi a história da dona Emília, que congrega aqui com a gente. E assim, a história que ela falou da filha dela, que ficou, e a menina estava lá e reclamou e tal, e ela foi firme com aquela menina, e falou, olha para mim, olha o que você vê. E ela falou que a menina olhou e falou, veja a minha mãe. Ela falou assim, não. Pelo jeito que você está tratando, você não pode estar vendo a sua mãe. Meu Deus, aquilo para mim, eu falei, nossa, é isso. Às vezes aquela criança, tudo que ela precisa é olhar para você e falar assim, olha para mim e veja o que você está vendo. A mamãe. E é assim que a Bíblia fala para tratar a mamãe? Não, então acabou. Fim. Pronto. Aí depois você vai, corrigiu, disciplinou, depois vai lá e derrama o amor que você tem que derramar. Agora, desconfie daquelas pessoas que estão o tempo todo ao seu redor, bajulando, beijando, falando, elogiando e tal. Desconfie dessas pessoas que nunca veem alguma coisa que pode te ajudar ou te auxiliar. Eu falei aqui para as mulheres ainda, que eu falei assim, desconfia daquela pessoa que você senta na mesa, às vezes você comeu alguma coisa e sujou seu dente. Desconfia daquela que olha e finge que não vê. Vou falar não, sem graça, vai ficar um clima chato, né? Do que aquela que chega ali, discretamente, fala assim, tá sujo o dente, sujou, tem um negocinho no seu dente. Pode caminhar com essa pessoa para o resto da sua vida. Porque ela viu algo que poderia causar algo em você, te envergonhar e te orientou. Agora, que olhou e fingiu que não viu, eu não quero isso aí não, pronto, desconfia. Essa daí não é para o seu círculo de amizade. Desconfie dessa pessoa, não seja essa pessoa. Viu algo? Melhor às vezes, não correção, mas às vezes direção, né? Uma conversa, um conselho, até de forma mais firme, de quem ama, do que os beijos enganosos de uma pessoa injusta, traidora. A gente não pode esquecer de Judas, né? Que beijou Jesus para entregar ele. Né? Mestre, bonito, né? Meu amigo, mestre, dá um beijo em Jesus. Traidor. Nem sempre a pessoa que está dando beijos em você é a pessoa que mais ama você. Às vezes a pessoa que é mais brava com você. Às vezes a pessoa que te corrige ali de uma forma mais dura é a que mais te ama.
Em nome de Jesus. Paramos aqui, 27:6. Até porque o de baixo é a mesma coisa, eu acredito. NVI Almeida, isso mesmo. Então, paramos aqui. Mas, como eu comecei falando, adquira conhecimento. Conhecimento te traz sabedoria. E aí você não tem atitudes insensatas. E aí as suas atitudes não ficam marcadas o tempo todo. E todo mundo falando, meu Deus, quanta insensatez. Você mesma, às vezes, de pensar e falar assim, como eu era tola, como eu era insensata. Porque não adquiriu conhecimento. Ore a Deus, peça sabedoria. Busque a palavra do Senhor, sabedoria, para aquilo que muitas vezes está faltando. Senhor, não estou entendendo, então me ajuda a entender. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Às vezes o versículo mais simples que você olha lá, tudo é possível para Deus. Todo mundo já ouviu esse versículo? Você pode chegar lá e falar assim, Senhor, me explica com profundidade esse versículo. Ele pode parecer óbvio, mas ele tem uma profundidade. Vá buscar conhecimento. Só os que vão em busca de conhecimento são as pessoas que vão adquirir sabedoria para orientar, direcionar suas próprias vidas e as vidas das pessoas que elas amam também. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, mais uma semana, meu Deus, falando sobre aquilo que o Senhor tem nos direcionado. Sabedoria. Ajude-nos, Espírito Santo, a ter sabedoria ao falar, ao agir, ao conduzir, ao caminhar. Meu Deus, até para caminhar, até para andar de forma literal, nós precisamos de sabedoria. Até para caminhar de uma forma sensata, para se vestir de forma sensata, para ter uma cabeça aberta para o aprendizado, nós precisamos da sabedoria. Para tudo. Sabedoria não é só para corrigir filhos, para encaminhar casamentos. Sabedoria também é para comer, porque pessoas na Bíblia não foram escolhidas porque bebiam água de forma desequilibrada, descontrolada, sem foco. Nós temos que ter sabedoria para caminhar, para andar de uma forma literal, com uma postura de vencedor, com postura de pessoas que sabem o Pai que tem. Nós precisamos de sabedoria para falar. E não é só falar dentro da nossa casa com os nossos filhos, é em tudo. É no trânsito, é quando nós estamos naquele dia, um dia mais agitado, e alguém nos incomoda, buzina, grita, e a sabedoria mantém o controle, porque a pessoa sensata, ela tem equilíbrio, ela tem controle. Sabedoria para administrar os sentimentos internos e não deixar que eles dominem o espírito. É administrar a alma e deixar, meu Deus, o espírito prevalecer sempre. Isso começa com a sabedoria. A sabedoria, meu Deus, nos ajuda a controlar aquilo que sentimos, a entender o que sentimos e a aprender com aquilo. E também depois ensinar. Ajude-nos, Deus. Derrama sobre nós esse entendimento, essa visão revelada, essa abertura de mente, esse poder, meu Deus, e essa sabedoria que só pode vir do Espírito Santo. Meu Deus, assim como nós lemos, e o Senhor deu essa capacidade e sabedoria para Salomão escrever, Senhor, o Senhor pode nos dar a capacidade de entender, a capacidade, meu Deus, de ensinar, a capacidade de viver, em nome de Jesus. Ajude-nos a caminhar, meu Deus, em sabedoria. Ajude-nos, Senhor. Ajude, meu Deus, a cada uma dessas mulheres. Ajude, meu Deus, a essas mulheres a enxergarem de dentro para fora, não erros externos, mas, meu Deus, começando por elas, a colocarem suas casas em ordem, a organizarem, meu Deus, a bagunça que às vezes está atrasando a própria vida, seja uma bagunça, meu Deus, literal, ou uma bagunça interna nos sentimentos. Ajuda cada uma, meu Deus, a ter a tradução perfeita daquilo que tem sentido, e só o Espírito Santo pode, meu Deus, compreender e traduzir os sentimentos mais confusos, bagunçados e complicados de se entender. Só o Espírito
Espírito Santo pode trazer clareza, meu Deus, a qualquer tipo de sentimento, dúvida, angústia, aperto, em nome de Jesus, meu Deus. Ajuda cada uma dessas mulheres. Às vezes o que falta é adquirir conhecimento. Então, meu Deus, alimenta cada uma dessas que tem clamado e orado pedindo conhecimento, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, porque assim, adquirindo conhecimento, teremos atitudes de sabedoria, caminharemos em sabedoria, ensinaremos os nossos em sabedoria e aprenderemos em sabedoria, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, mulheres libertas da acusação, do roubo do diabo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, mulheres libertas de roubos mentais, de roubos da consciência e do entendimento, da inteligência. Meu Deus, eu declaro mulheres libertas e curadas, almas curadas, mentes libertas, corações tranquilos, meu Deus, direcionados ao Senhor e dispostos a aprender em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro, meu Deus, um dia cheio de favor, de entendimento, de conhecimento e, claro, meu Deus, da sua palavra. Que o Senhor possa falar com cada uma delas, que elas possam ouvir a sua voz a todo momento, a todo instante, tomar decisões em sabedoria, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Amém e amém, graças a Deus, amém.